Então agora eu convido para falar com a gente no programa o advogado Pedro Medeiros, ele que é advogado criminalista, tem um PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e também é conselheiro federal da OAB. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa e conta para o pessoal como que fica agora essa situação de Alexandre Ramagem. Boa tarde, Gabriela, boa tarde àqueles que nos assistem. Bem, em verdade, nós temos uma questão anterior, que é saber se houve ou não, e nós não sabemos se há, porque eu estou aqui me manifestando, eu acredito que a grande maioria de nós, de acordo com notícias que temos recebido, mas ninguém teve acesso aos autos, ao processo exatamente, para saber se a decisão do ministro relator Alexandre de Moraes impedia que o então réu, agora condenado, mas condenação essa que não transitou em julgado ainda, portanto, ele ainda não é um reeducando, ele não está cumprindo pena e não tem prisão preventiva sobre ele, portanto, ele não está proibido, em tese, de se locomover, mas há, pelo que ouvimos dizer, pelo que lemos pela imprensa, havia um impedimento de sair, não é, do país. Mas a grande pergunta era um impedimento de qualquer forma, e parece que tanto é que houve uma retenção do passaporte dele comum, e não do passaporte diplomático, do passaporte de parlamentar. Então ele estava proibido de sair do país de qualquer jeito, ou ele não poderia sair do país e ficar fora mais de, por exemplo, 7 dias. Eu não vi a decisão, então eu não sei dizer. Há situações em que o juiz diz, olha, você não pode sair da comarca, ou não pode sair do estado, ou não pode sair do país por mais de 7 dias. Mas até 7 dias você pode sair e voltar. Você tem esse meu voto de confiança. Então, não sei qual era esse tipo de restrição imposta ao deputado Ramagem. Aparentemente, era um impedimento total, porque houve a retenção do passaporte comum dele. E nesse caso, em sendo verdade, e aí é o segundo ponto, nós não temos ainda elementos concretos comprovando que o deputado Ramagem de fato saiu do país. Temos indicativos, alguém filmou, não sabemos se a filmagem é atual, é uma filmagem anterior, uma filmagem antiga, mas se é que é verdade, e eu estou considerando essa hipótese, que ele de fato saiu do país, violando uma imposição do juiz da causa, que é o Supremo Tribunal Federal, no caso, o relator ministro Alexandre de Moraes, ele descumpriu uma determinação judicial que era uma medida cautelar que evitou impor a ele uma prisão preventiva, considerando que ele cumpriria a cautelar. Se ele diz cumpriu a cautelar, e de novo, eu estou considerando a hipótese, eu não estou dizendo que aconteceu, porque eu nem li a decisão do ministro Alexandre e nem tenho certeza de que o deputado Ramagem saiu do país. Mas considerando que a decisão do ministro Alexandre impedia de sair do país de qualquer jeito, nem por um dia, e que o deputado Alexandre Ramagem de fato está fora do país, descumprir uma determinação judicial do Supremo Tribunal Federal, me parece que o caminho agora, e quem diz isso é a lei, é o Código de Processo Penal, é a determinação de que agora haja uma prisão preventiva dele, que não é nem a prisão para cumprir pena, porque prisão para cumprir pena só quando transitar em julgado a condenação, e isso não aconteceu. Agora, o que pode acontecer é se determinar a prisão preventiva dele, porque ele descumpriu a cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso temos que aguardar para ver se é verdade. Primeiro, que ele estava proibido de sair. Segundo, que ele de fato saiu. E terceiro, que a Procuradoria-Geral da República ou a Polícia Federal peça ao ministro Alexandre de Moraes que converta aquela cautelar de proibição de sair do país em algo mais gravoso diante do descumprimento, que é a prisão preventiva. E doutor, a gente vê esse pedido do PSOL para a prisão dele. Esse pedido é válido? Como é essa situação agora desse pedido de prisão para o deputado? Esse pedido de prisão, e novamente eu estou considerando as informações que não só você, Gabriela, está me trazendo, como que eu tenho lido pela imprensa. Eu não vi esse pedido feito pelo PSOL. Agora, o PSOL não é parte no processo. Ele não é parte. Ele não é autor, ele não é vítima, não é assistente de acusação, até onde eu sei. Então, não me parece ser parte legítima para fazer um pedido como esse. Mas não há dúvida de que esse pedido vai ser dado conhecimento sobre esse pedido
a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, que podem ou não encampar esse pedido e fazer um pedido dela própria. Ou a Procuradoria-Geral da República pode dizer, não, o pessoal não tem legitimidade, mas eu tenho, estou aqui ratificando o pedido e eu estou fazendo o pedido. Ou a Polícia Federal pode fazer a mesma coisa. E temos visto, e eu digo aqui como advogado criminalista, que isso não é exatamente o que diz a lei, mas eu tenho visto situações em que o próprio ministro relator tem determinado medidas cautelares de ofício assim, sem provocação, ou do Ministério Público ou da Polícia Federal. E mais, se é que é verdade que houve o descumprimento de uma ordem anterior do próprio ministro, me parece que é algo até natural que ele converta essa cautelar que já havia sido determinada e deferida em algo mais gravoso diante do descumprimento, independentemente da provocação da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, ainda que tenha sido o PSOL a provocar, e mesmo o PSOL não tendo legitimidade, mas me parece que nesse caso o próprio relator pode já determinar a prisão preventiva, considerando-se ou não a legitimidade do PSOL. E doutor, esse possível uso de um passaporte diplomático é uma brecha na lei? Pode ser também uma indicação da defesa? Como que fica isso dentro da área criminalista aqui do Brasil? Eu me perdoe repetir algo que eu disse agora há pouco, mas é porque é interessante para responder a sua pergunta. Eu não vi a decisão do ministro Alexandre que implementou o impedimento, se é que houve, né, de impedimento de sair do país e o que determinou a retenção do passaporte. Eu não sei se a decisão do ministro Alexandre disse apenas retenha-se o passaporte comum ou retenham-se todos os passaportes. E por isso engloba-se certamente o passaporte do parlamentar. Se a ordem só veio restringe-se o passaporte comum, mas não falou restringe-se o passaporte diplomático, ele está usando o passaporte diplomático sem proibição. Mas havia uma proibição de se ausentar do país, se é que houve. Se ele estava proibido de sair do país, ele estava proibido com qualquer passaporte. Ele descumpriu a decisão judicial, independentemente se era com passaporte diplomático, de parlamentar ou comum, ele descumpriu da ordem judicial. Mas com relação a ele estar ainda com o passaporte estar ainda válido, temos que ver a decisão do ministro Alexandre. Se mandou cancelar ou suspender a eficácia ou validade do passaporte diplomático ou só do comum. Mas independentemente de qual passaporte ele utilizou para sair, se havia uma decisão do ministro Alexandre, estou considerando que havia essa decisão, impedindo de sair do país, não há dúvida de que ele descumpriu a decisão e não há sequer que se falar, eu estou pensando que por hipótese, em imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não autoriza qualquer pessoa a descumprir ordem judicial, quanto mais ordem do Supremo Tribunal Federal. Doutor Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Um ótimo feriado para o senhor e uma boa semana. Igualmente, Gabriela, a todos que nos assistem, eu que agradeço pela oportunidade. Fiquem com Deus, bom feriado a todos. Obrigada.